Amém. Vamos ficar em pé, em reverência à palavra. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 1, Mateus 4, a partir do versículo 1. Bem, todos acharam? Mateus 4, 1. Está escrito assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Até aqui. Vamos orar. Pai, nós estamos diante da Tua palavra nesta manhã, Senhor. Palavra viva, poderosa, eficaz. Palavra, Senhor, que transforma a nossa vida. Nós pedimos ao Teu Espírito Santo, fala conosco, Senhor, nesta manhã, Pai. Que esta palavra, Senhor, venha de encontro às nossas vidas e seja o instrumento pelo qual o Senhor vai transformar a nossa vida. Tua palavra não vem em vão. O Senhor disse: a palavra que sai da minha boca não volta para mim vazia. Ela cumpre o propósito para o qual eu a enviei. Que este propósito, Pai, desta palavra se cumpra nas nossas vidas. Espírito Santo, usa a minha vida, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. A palavra de Deus nos traz aqui o relato da tentação do Senhor Jesus. E aqui, quando nós lemos aqui no Evangelho de Mateus, nós vemos que é logo no começo do ministério do Senhor Jesus, logo após ele ter sido batizado, ele diz aqui o texto que ele é levado, ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. O Espírito Santo, quem levou o Senhor Jesus para o deserto. E por que o Espírito Santo levou o Senhor Jesus para o deserto? Por que o Senhor Jesus foi tentado? E por que a palavra de Deus traz esta narração aqui, conta esse episódio da vida do Senhor Jesus para nós? Porque assim como o Senhor Jesus, nós também vamos enfrentar várias tentações na nossa vida. E o Senhor Jesus, em tudo, Ele é o nosso modelo, o nosso exemplo. Nós temos que olhar para a vida dele, temos que aprender dele. Ele diz: aprendei de mim. E nós temos que aprender com ele. Temos que olhar para a vida dele e saber que aquilo que ele praticou na vida dele, nós devemos praticar na nossa. Ah, mas pastor, ele fez milagres. Mas ele também disse: as obras que eu faço, vocês também farão e farão maiores do que estas. Porque às vezes tem pessoa que fala: não, mas Jesus foi Jesus, eu sou eu, e não dá para comparar. Realmente, de um certo ponto de vista, não dá para a gente comparar. Mas muitas coisas que Jesus fez e que Jesus ensinou, Ele ensinou para a gente fazer. E Ele fez como exemplo para nós fazermos também. O apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós temos que seguir o exemplo do Senhor Jesus e aprender com aquilo que a palavra de Deus nos revela acerca da sua vida.
Diz aqui que o Espírito Santo conduziu o Senhor Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem conduziu Jesus foi o Espírito Santo. E conduziu ele para o deserto. Tem um hino aí do irmão Lázaro que eu gosto particularmente, que diz, né, que o deserto é a escola do Senhor. É verdade. O deserto é a escola do Senhor. Se a gente for ver os filhos de Israel ali, que eles passam pelo deserto, Deus fala, eu trouxe vocês aqui para o deserto. Para provar vocês, para ver o que tinha no coração de vocês. Então o deserto é onde Deus vai trabalhar na nossa vida, onde Deus vai nos moldar. E se você conhece, eu nunca estive lá pessoalmente ainda, mas espero um dia poder ir em Israel, é um lugar desértico. Não é uma Amazônia aqui, que nem nós temos aqui, não é uma Mata Atlântica como nós temos aqui, é um lugar deserto. Mas o Senhor disse acerca daquela terra, uma terra que mana leite e mel. E por que Deus diz que é uma terra que mana leite e mel, sendo que não é um lugar árido, um lugar difícil? Porque, meu irmão, o que traz bênção para nós não é o lugar em si, mas é quem está com a gente no lugar. Quem nos levou para lá. Então o deserto, ele não é um lugar de sofrimento. Ele é um lugar em que nós vamos conhecer a Deus e Deus vai nos conhecer. É um lugar em que Deus vai nos fazer crescer. É um lugar em que Deus vai nos levar para perto dele. Onde é que o povo pôde contemplar a glória de Deus todos os dias? No deserto. Onde eles receberam as alianças, onde eles receberam os mandamentos, onde eles puderam ali contemplar milagres todos os dias? No deserto. Então o deserto é o lugar onde que nós aprendemos a depender de Deus. E onde nós aprendemos que Deus cuida de nós. Então nós aqui também vamos passar pelo deserto. E eu creio que a nossa vida aqui na terra é um deserto. Porque a Bíblia diz, a nossa pátria está nos céus. O nosso lugar de descanso, de regozijo e de vitória é nos céus. Aqui nós vamos passar por lutas e tribulações, e Jesus não nos enganou, ele disse, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, porque a caminhada não termina aí. Não é o fim aí da história. Aí é um processo pelo qual vocês estão passando para chegar onde Deus quer levar vocês. Amém? Então Jesus foi conduzido pelo Espírito. Mas diz aqui no versículo 2, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Então Jesus vai para o deserto e Jesus se prepara. Depois que ele jejuou, ele teve fome, ele passou por um período de necessidade. A fome é isso, é escassez, é necessidade. No deserto nós sabemos que não tem padaria, não tem supermercado, não tem conveniência, não tem nada. Então Jesus está ali 40 dias e 40 noites e a necessidade e a dificuldade vem. E com a necessidade, o que aconteceu? Versículo 3, chega a ele o tentador. Então o diabo vai se aproximar de nós no momento da dificuldade. No momento da luta, no momento do problema, Satanás está ali. E quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vemos isso, né? Jó estava com a vida tranquila. Até que Satanás vai lá e pede permissão para o Senhor para tentá-lo. E Deus deu. Será que Deus é mau? Será que Deus é ruim? Será que Deus não gostava de Jó? Não, pelo contrário. Há um propósito em Deus permitir que Satanás venha e tente a Jó, porque Deus quer o que com Jó? Quando a gente chega lá no capítulo 42, nós vemos qual era o propósito de Deus. Em primeiro lugar, a vida espiritual. Jó diz, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Agora eu sei, Senhor. Tudo está no controle das tuas mãos. Não é só quando tudo está tudo bem que está no controle das tuas mãos. Quando o dia ruim chega, quando o momento da dor chega, quando o momento da adversidade chega, tu também está no controle de tudo. Tem um propósito em todas as coisas. E Jó, meus irmãos, ele tem ali, a Bíblia diz para nós aprendermos com ele, porque em nenhum momento ele blasfema de Deus, ele desiste da caminhada, ele joga tudo para o alto, ele diz, não valeu nada. Não. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos que aprender isso, irmão.
a louvar a Deus em todo tempo, a ser grato a Deus em todo tempo amar a Deus. Não é só quando tudo vai bem que nós amamos a Deus. Não é só quando tudo vai bem que nós somos gratos a Deus. Todo tempo, todo momento nós temos que amar a Deus. A segunda coisa que Deus ensinou para Jó é: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A minha intimidade cresceu muito. Muito. Nesse período aqui, Senhor, olha, agora eu posso dizer que eu te conheço. E no deserto também Deus se revela a Moisés, face a face. Então Deus vai se revelar a nós. E a outra coisa que Jó aprendeu foi que o que Deus tem para nos dar é muito maior do que aquilo que nós vamos perder nas lutas e nas adversidades. Deus deu em dobro tudo quanto antes Ele possuía. E aí nós entendemos também quando Davi diz: pereceria sem dúvida se eu não cresce que eu veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Então Deus tem bênção para nós aqui também. Deus tem vitória para entregar para nós aqui também. Então nós aprendemos, aleluia, com isso. E o inimigo vem. E o que acontece quando o inimigo vem? Versículo 3. Disse o tentador: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. O inimigo vem e o que ele quer fazer? Ele vem para... Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus responde para Satanás: a minha vida não depende das coisas materiais, depende de Deus. Eu não faço a tua vontade, eu faço a vontade de Deus. Não adianta você querer me encurralar, não adianta você querer questionar a minha fé, não adianta você querer questionar aquilo que eu aprendi de Deus, porque eu vou fazer a vontade de Deus. Eu não vou me precipitar em nada, eu não vou sair da vontade de Deus, não vou sair do lugar que Deus me colocou, não vou sair do ministério que Deus deu para mim, não vou sair da posição que Deus me colocou. Porque Deus me deu uma palavra e eu vou ficar nessa palavra. Nós não podemos sair da posição que Deus nos colocou, nós não podemos sair da palavra que Deus nos deu. Jesus ficou firme. Nem só de pão vive o homem. Saciar minha fome não depende de eu fazer aquilo que você quer. Suprir a minha necessidade não depende daquilo que você sugere para mim. Depende de Deus. Deus é que pode fazer milagre. Deus é que pode mudar a situação no momento. Entende, irmãos, como isso é importante? Sadraque e Mesaque sabiam disso. Não é o rei que define se a gente vive ou morre, nem a fornalha de fogo ardente é que vai decidir se a gente vive ou morre. É Deus. O nosso Deus a quem nós servimos, é Ele que tem a última palavra. Se Ele quiser nos livrar da fornalha, Ele vai nos livrar da fornalha e vai nos livrar da tua mão também, ó rei. E se não, tudo certo. Nós vamos ficar na posição que Deus nos deu. Nós não vamos voltar atrás. Nós não vamos retroceder. Nós não vamos negociar com você, Satanás. Nós não vamos ceder. Ah, não, mas deixa eu ceder aqui um pouquinho agora, mas depois eu vou pedir perdão para Deus. Não, irmão. É isso que o diabo quer. E você ceda um pouquinho, e você abre uma brecha só um pouquinho. Ah, só um pouquinho, só... Não, irmão. Esse pouquinho que ele conseguir fazer você retroceder. Ah, meu irmão. Então, um ditado no mundo diz: onde passa um boi, passa uma boiada. Sabedoria popular. E uma vez que nós quebramos a aliança, quebramos os princípios, irmãos, aí é difícil. Satanás conseguiu o que ele queria. Colocou lá algo, uma semente maligna, ele coloca alguma coisa maligna e vai nos trazer prejuízo e dor. Mas Jesus permanece na palavra, Ele nos ensina que nós temos que estar firmados aonde, irmão? No que os nossos olhos veem, no que nós ouvimos, no que está acontecendo à nossa volta. Onde é que nós temos que estar firmados? Na palavra de Deus. A onda está grande, pastor, o vento está contrário, a situação está difícil, mas eu vou ficar firmado naquilo que Deus falou. Não são as circunstâncias que têm que governar a minha vida. Quantos crentes são governados pelas circunstâncias, irmão? Quantos crentes são governados pelo que acontece em volta?
pelo que acontece na vida deles. Está tudo bem, glória a Deus, aleluia, e vamos lá, e louvamos, e servimos a Deus. Basta vir um problema, não vou mais na igreja não, não vou ler a Bíblia não, não vou mais orar não, não, por quê? As circunstâncias fizeram mudar. Não são as circunstâncias que têm que governar a nossa vida. É a palavra de Deus. Mas o inimigo, ele não desiste. Versículo 5, então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, tomar-te-ão nas tuas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Olha como o diabo é sujo, astuto, irmão. O diabo vai fazer o quê? Vai levar Jesus para onde? Para a cidade santa. Vai colocar ele aonde? Dentro do templo. E vai fazer o quê, meu irmão? Vai citar para ele o Salmo 91. Olha só. Está escrito. Aos teus anjos dará ordens a teu respeito para que te sustentem nas suas mãos, para que nunca tropece em pedra alguma. Pode pular. Mas vamos ver se você crê mesmo. Não, você citou a palavra para mim, você está falando que você não vive só de pão, você vive da Bíblia mesmo? É verdade? Você vive da Bíblia? Então vamos ver se você acredita na Bíblia mesmo. Agora é a hora de você provar para mim que você acredita na Bíblia. Não está escrito? Pula. Eu quero ver. Olha como o diabo é astuto, irmão. Ele quer nos enganar até mesmo com falsos ensinos dentro da igreja, distorcendo a palavra de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado, irmão. Nem tudo que a gente ouve em nome de Deus é de Deus. Hoje em dia, se você for aí para o YouTube, é bênção, dá para você ouvir boas mensagens, dá para você ser edificado, mas você tem que tomar cuidado. Pastor, eu fui lá, visitei uma igreja. Bem, desde que você não falte aqui, você pode ir de vez em quando, tá? Visitar uma outra igreja. Mas não falta aqui não para visitar outra igreja. Mas cuidado onde você vai, cuidado com o que você ouve. Jesus foi tentado pelo diabo, o diabo tentou enganar ele dentro ou fora do templo? Lá no templo. E o diabo tentou usar alguma coisa que Jesus não conhecia. Vou usar um provérbio aqui dos egípcios, vou usar aqui um escrito dos babilônicos, vou pegar aqui uma coisa que os filisteus acreditam. Não. Ele citou para Jesus o quê? A palavra. O que ele está falando aqui para Jesus, você citou a palavra para mim, então eu vou citar para você também. Conheça a palavra. Irmão, o diabo conhece a Bíblia, irmão. Conhece. Ele só não obedece, mas ele conhece. A Bíblia diz que os demônios também creem em Deus. E até estremece. Ele sabe que Deus não brinca com a sua palavra. Ele sabe que Deus não mente. Ele sabe que Deus é poderoso. O diabo sabe, irmão. Mas ele não vai admitir isso para você. Mas ele vai querer te enganar. Distorção da palavra de Deus. Como que a gente faz, irmão, para não cair na lábia do diabo? O diabo é astuto, ele tem uma lábia boa. Eva conversou com ele e se deu mal. Todo mundo que para conversar com o diabo se dá mal. Não tenta debater com o diabo, não tenta conversar com ele, que ele é astuto. Se ele enganou os anjos que estavam no céu, irmão, os anjos que estavam vendo a face do Senhor, ele enganou, imagina nós. Como é que a gente faz para não ser enganado, pastor? É uma astúcia. Se você ouvir certas pessoas aí, é uma astúcia no falar. Fala de uma maneira assim que te envolve. Mas não vem do Espírito, é diferente. Envolve aqui, envolve a tua mente, envolve a tua emoção. Mas não comunica nada com o Espírito. Então essa é uma coisa para você. Você tem discernimento? Você está num lugar, você está num ambiente. Será que você está sentindo a presença de Deus? Ou você está sendo envolvido pelo ambiente? Ou é a tua carne? Ou é a tua emoção? Ou é teus sentidos? Você tem que ter esse discernimento. O que está comunicando comigo? É se ensina ou não? O que está comunicando comigo? O que está comunicando? Está comunicando com o meu espírito? Ou o meu espírito está incomodado? Ou o meu espírito está inquieto? Ou é a minha carne que está sendo envolvida? É a minha emoção que está sendo envolvida? Ou é meu espírito? Porque o diabo não consegue
tocar no nosso espírito como o Espírito Santo faz. Então ele vai usar as coisas que ele tem, a palavra. Lá no jardim ele falou para Eva que ele aproximou, viu que ela estava olhando muito para aquele fruto, e ele falou, é aqui, ó. Aqui, ó. Ela está prestando atenção aqui, ó. Ela está desejando, é isso aqui. Então é aqui que eu vou atacar. É aqui que eu vou envolver ela, é aqui que eu vou enganar ela. E Satanás tenta enrolar Jesus. Como é que a gente faz para não ser enrolado? Nós temos que ter o quê? Maturidade espiritual, profundidade na palavra. Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não vou tentar Deus. Está escrito lá no Salmo 91 que Deus vai me sustentar. Vou pular aqui dessa janela. Não vai pular não, irmão. Você vai se arrebentar. Jesus andou sobre o mar, Pedro andou sobre o mar. Vou chegar lá em Santos e vou atravessar. Vai morrer afogado. E são coisas sutis. Às vezes que o inimigo quer. Pode não ser que ele vai falar isso para você, mas é alguma coisa mais sutil. Olha, a palavra de Deus diz assim, vai lá e faz. Eu tenho que saber, o que tentar Deus? Não, vou fazer isso não. Eu tenho que saber, irmãos, eu tenho que ter maturidade e profundidade para pegar ali a astúcia do inimigo. Para identificar onde é que está o veneno na panela. Porque o inimigo é sujo, irmão. O inimigo vem de uma maneira sutil. E o objetivo dele é só um. Jesus disse, matar, roubar e destruir. É só esse o objetivo. Ele pode se apresentar para você como Dalila se apresentou para Sansão. Eu te amo tanto, Sansão. Você vai me enganar? Você diz que me ama. E você não é capaz de confiar em mim. Olha a sutileza do inimigo ali, colocando as palavras na boca de Dalila. Você diz que me ama tanto. Você não vai me revelar o teu segredo? Você não vai me contar no que consiste a tua grande força? Chorou. O inimigo sabe, irmãos, agir na área sentimental. Ele sabe como fazer as coisas. E a gente não vai cair somente se a gente estiver firmado aonde? Na palavra. Sansão não vigiou e caiu. Davi não vigiou e caiu. Deus chamou Davi para fazer o quê? Guerrear. No tempo da guerra, onde é que está Davi? No palácio. Sobe no terraço. E Satanás fala, opa, Davi está ocioso. E tem um ditado antigo que diz que cabeça vazia é o quê? Oficina do diabo. Já ouviu isso? Tem uma verdade nisso também. Mente vazia, oficina do diabo. Davi está lá no palácio, lá na guerra Israel, Davi está lá olhando. O diabo falou, está com a mente vazia, deixa eu pegar um laço aqui nele aqui. E aí não ficou na palavra. Então a gente tem que ter maturidade, irmãos, a gente tem que ter alicerce profundo na palavra do Senhor. Medita no livro desta lei, Deus diz para Josué, de dia e de noite. O que Davi devia estar fazendo? Tudo bem, está na guerra, primeira coisa, está na guerra. Se ele está na guerra, ele não ia dar oportunidade do diabo. Mas já que não foi para a guerra, está ali, o diabo mostrou, opa, em nome de Jesus, está amarrado, sai daí. Vou descer aqui, não vou mais subir para esse terraço aqui não. Olha o laço aí. Então a gente tem que ter maturidade espiritual. Você vê que as coisas com o diabo é tudo rápido. Jesus foi conduzido pelo deserto. Ele foi conduzido. Conduzido você faz o quê? Você vai andando. Vai caminhando. Aqui, versículo 5 e depois no 8, ele é transportado. Transportado é o quê? O diabo pegou ele assim, desapareceu aqui, apareceu lá. Então, outra coisa você vigiar. Com o diabo as coisas são sempre fáceis. É sempre o diabo vai te uma facilidade. Não, está tão difícil. Olha aqui, vou te apresentar uma coisa bem fácil para você aqui. Ó. Não, isso aí é muito difícil. Não, as coisas de Deus é muito difícil. Misericórdia. Não, tem que ir na igreja, tem que orar,
tem que ler a Bíblia, tem que jejuar. Não, aqui eu vou te dar uma solução fácil aqui para você. Não precisa nem orar, não precisa nem orar, é bênção, bênção pura. Não precisa nem orar, a vitória já está aqui na tua mão já. Cuidado. Uma coisa fácil demais. Atalhos. Deus não tem atalho. Elias foge lá para o Monte Horebe, está lá na caverna pedindo a morte. O que Deus disse para ele? Ô Elias, não era para você estar aqui não, ó, vou te mandar de volta lá. Transporto você para lá rapidinho. Deus disse, não, pelo caminho que você veio, pode voltar. Eu caminhei 40 dias para chegar aqui, pode caminhar 40 dias de volta, meu filho. Não é aqui não, viu? Pode voltar. Volta. Não tem facilidade. O caminho dos filisteus, diz a palavra do Senhor, em 6 meses Israel estava na terra prometida. Mas Deus levou eles pelo caminho mais longo. Porque Deus sabia que se eles fossem pelo caminho mais curto, o que ia acontecer? O povo ia voltar atrás. Cuidado com um caminho mais curto, cuidado com facilidades que Satanás apresenta. Versículo 8, novamente o diabo transportou a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. O inimigo quer apresentar atalhos para o sucesso, para a vitória. Mas sempre tem um porém. Sempre vai ter a quebra da aliança. Sempre vai ter a quebra de princípios. Sempre. Sempre tem uma pegadinha. Oh, que é benção, mas é só isso aqui. É só isso aqui. Não. A gente tem que estar vigilante, meu irmão. Tudo isso te darei. Olha, quantas pessoas começam na palavra de Deus, começam na igreja, daqui a pouco, começam a usar os dons e os talentos que Deus deu lá no mundo. Quantos, irmão? Quantos cantores? Quantos artistas? Quantas pessoas começam bem, está ali na igreja, tudo daqui a pouquinho está lá no mundo lá. O que aconteceu com essa pessoa? Ele fez o quê? Ele foi levado pela tentação. O diabo vai mostrar, não, na igreja é difícil, hein? Na igreja não te dão valor, não. Somente os rapazes. Cuidado, os músicos, viu? Não, na igreja, você vai na igreja, você ganha alguma coisa para tocar lá? Não ganha nada. Eu, irmãos, eu toquei na igreja, mas nunca fui um músico assim de chamar atenção. Mas até para mim que não era de chamar atenção, fazia o feijão com arroz. Um dia eu estava na escola, aí teve uma apresentação, ensino médio, olha só como o diabo é sujo. Aí estou lá, um amigo lá da minha classe, sempre falando de Jesus, eu falei assim, rapaz, é crente, né, e tal. Vamos cantar um louvor aí na apresentação aí da escola. Falei, vamos. Eu toco guitarra, você toca baixo, aí tem uma menina que vai cantar. Vamos cantar um louvor aí? Eu falei, vamos, me empolguei, o louvor na escola, tal, tocamos lá, e foi tal, os professores gostou, todo mundo gostou, lá fizemos sucesso na escola, tocamos lá. Aí daqui a pouco ele, quer tocar comigo não? Eu falei, aonde? Ele falou, não, eu toco de sexta, de sábado e de domingo, eu toco ali no lugar ali, toca só música sertaneja, ambiente tranquilo, viu? Tranquilo, lá não tem nada, a gente vai lá, e só aí assim, chega na hora, toca e sai fora, não precisa nem ficar lá. Irmãos, eu vou chutar aqui valor, tá? O salário mínimo está quanto? 1.600, né? Falou assim, R$1.000 por noite para você, tranquilo, limpinho, R$1.000 por noite. Cada final de semana, 3.000 você vai ganhar, sexta, sábado e domingo. E lá, assim, você pode ir na igreja normal, porque lá começa depois das 10. A gente vai tocar lá por umas 10h30, mais ou menos. Toca das 10h30 até a meia-noite, 2 horinhas. Meia-noite e meia, mas 2 horinhas, R$1.000 para você, por noite, você tocar. Irmão, pensa que eu não estava nem trabalhando. Estava desempregado. E os trabalhos que eu tinha ganhado eram um pouquinho mais de um salário mínimo. Pensa assim no coração, não começou tum. Falei, rapaz, mas eu não sou músico. Assim, não, é feijão com arroz, musiquinha sertaneja, 3 notinhas, 4 notinhas cada música aí, a gente ensaia, R$1.000 por noite aí, rapaz, e ele só com os tênis de marca, as roupas de marca, tudo. E eu lá, olhando, a Deus do céu, dependendo do meu pai e da minha mãe. Falei, meu Deus do céu, o diabo é sujo, irmão.
Vamos lá. Não, você vai na igreja, seu pai nem vai saber. Você nem fala para ele que você vai tocar lá. Você fala que você, não, eu vou com meu amigo ali e tal. Se quiser eu vou lá, converso com ele e tal. Né, irmão, o diabo é sujo. A facilidade que ele dá, estou te dando aqui. Olha aqui, o que eu tenho para você. Eu não tenho talento. Não, você merece mais do que isso. Você merece estar em outro lugar. Não, aquele lugar não é para você, não. Não, você tem um talento tão bom, você tem um talento tão grande. Olha, o inimigo sempre vai querer fazer isso, irmão. Mas não é à toa. Você sempre vai ter que negociar a sua aliança. Você vai ter que quebrar uma aliança. Você vai ter que negociar algum valor. Sansão tinha o quê? Tinha que cumprir o voto, irmão. Ele era nazireu. Nazireu não pode beber bebida alcoólica. Nazireu não pode cortar cabelo. Nazireu não pode, tinha que ser santo para Deus. Mas você vai vendo na história de Sansão, Sansão vai quebrando princípios. Primeiro ele começa a gostar das moças dos filisteus. O pai dele fala, meu Deus, meu filho tem tanta moça aqui em Israel, para que você vai gostar da moça lá do mundo? Vamos falar assim? Tem tanta gente na igreja, para que você vai querer lá do mundo? Não, porque eu amo, porque eu quero. Depois vai lá, casou com ela. Está desobedecendo a Deus. Depois vai lá, mata o leão. Aí depois vai ver o leão, tem o que dentro do leão? Olha como o diabo é sujo. Favo de mel dentro do leão. Os filhos de Israel não podiam tocar no corpo morto. O que Sansão faz? Pega o mel lá de dentro e sai comendo, todo feliz. Melzinho que eu tirei do corpo do leão morto. Engana o pai e a mãe. Come do mel, não fala de onde ele tirou o mel. Enganou o pai e a mãe. Daqui a pouco ele está lá com Dalila. Daqui a pouco ele está lá contando o segredo de Dalila. Vai acabar onde, irmão? Cego, empurrando o moinho, igual um jumento lá no meio dos filisteus. Acabou com a vida dele. Aquilo que o diabo apresenta. Olha, irmão, e você pensa em, mas foi um episódio ali. Não, olha Ló. Ele olha para um lado, deserto. Ele olha para o outro, deserto. Aí ele olha para lá, bonito. Como o jardim do Senhor, era Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Éden. Deserto. Não, deserto não quero não, mas aquele lugar me agrada. Ali não, deserto, eu estou deserto até agora. Eu sei que deserto não é fácil. Eu estou cansado de estar no deserto aqui com Abraão, e a briga toda é por causa do deserto. Porque tem pouco pasto e a gente está brigando pelo pouco pasto que tem. Mas ali eu não preciso brigar com ninguém. Olha como é verdinho lá, olha como é bonito lá. A Bíblia diz que ele vai para Sodoma. Em Sodoma o que tinha? Destruição e morte. Perdeu tudo que ele tinha, porque quando o anjo vai resgatar eles, ele já não tem mais fazenda, está morando dentro da cidade. Não sei o que ele fez com o tanto de posses que ele tinha. Talvez conservasse ainda, mas está morando dentro de Sodoma, não sei. O inimigo sempre ele vai querer uma coisa fácil para nós. José, antes de ser governador do Egito, o que a mulher de Potifar ofereceu para ele? Você está, coitado de você, você é escravo. Vou cuidar de você. Ia acabar com a vida dele, ia acabar com o propósito que Deus tinha na vida dele. Então a gente tem que ter esse discernimento. O que Jesus diz, verso 10? Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Não negociamos princípios. Não quebremos a nossa aliança com Deus. Não importa o que Satanás coloque diante de nós. Quando Daniel e seus amigos chegam na Babilônia, o que o inimigo põe diante deles? Irmão, não é qualquer coisa não, é o manjar do rei da Babilônia. Nem o rei de Judá participava de uma mesa como aquela. Ninguém tinha uma mesa como a mesa do rei da Babilônia. A cabeça de ouro, o império mais rico que existiu na face da terra, foi o império de Nabucodonosor. Nenhum outro reino chegou perto da riqueza, da glória e do esplendor da Babilônia. E eles estão diante do quê? Da mesa do rei. Vão comer da comida do rei. Vão beber do vinho do rei. Vão ser tratados como reis. Mas Daniel falou, não.
O problema não é a comida, irmão. O problema era o ritual para preparar a comida. Daniel diz, não, isso aqui é oferecido aos deuses da Babilônia. Não posso me contaminar. O que sobra? O que não é apresentado aí para os deuses da Babilônia? A água e os legumes. Tá bom. Dê-nos água para comer e legumes para comer. Água e legumes. Vamos ficar nessa dieta aí. É fácil, irmão? Não. Não é não. O cheirinho da carne assada vinha todo dia lá. Churrasco cheira bem, não cheira, irmão? E fora churrasco, tem tanta comida boa, você vai olhar assim, que você... Meu Deus, todo dia, vamos comer batata, chuchu e cenoura. Vamos tomar água. Mas não negociar os seus princípios. Nós não podemos negociar princípios. Jesus sabia que o caminho da fidelidade é mais longo e mais difícil. E Ele quer nos ensinar. O caminho da fidelidade ele é mais longo, ele é mais difícil. Pela terra dos filisteus 6 meses, mas o povo ia se desviar. Então Deus levou eles pelo deserto. Mais difícil? Mais. Tanto que eles ficaram 40 anos lá. Mas depois dos 40 anos eles chegaram aonde? Na terra da promessa. Então Deus quer nos ensinar que o caminho da fidelidade ele pode ser mais espinhoso, ele pode ser mais difícil, mas ele vai compensar no final. A palavra de Deus diz aqui no versículo 11, encerra assim, então o diabo o deixou, e chegaram os anjos de Deus e o serviram. A luta, a tribulação, a prova não vai ser para sempre na nossa vida. Vai ser por um período. E depois nós vamos colher a recompensa de quem? É de Deus. Deus vai mandar os anjos nos servirem. A Bíblia diz, agrada-te do Senhor e Ele concederá aquilo que deseja o teu coração. Se o teu coração não desejar coisa pecaminosa. Se o teu coração não for desejar nada que te faça desviar ou se corromper. Mas Deus também quer nos agraciar. Mas Deus também tem prazer em nos abençoar. Deus também tem prazer em ver a nossa alegria e a nossa felicidade. Depois da luta, sempre tem a vitória. Quanto tempo vai durar o deserto, pastor? Eu não sei, Deus é que sabe. Quanto tempo vai durar a luta? Eu não sei, Deus é que sabe. Porque com cada um de nós Ele está tratando individualmente. O povo estava num pacote só no deserto. E hoje, pastor? Hoje é individual. Deus vai tratar com cada um de nós de maneira diferente. Mas Deus está trabalhando na nossa vida. Deus está nos observando. Deus está todo dia nos avaliando. Deus está vendo o que nós estamos passando. Aleluia! E Deus tem algo, tem bênção para dar para a nossa vida. Vai chegar o tempo em que Ele vai mandar os anjos nos servir. Agora chega, agora manda os anjos servir. Agora é tempo de colheita. Agora é o tempo da recompensa. Agora é o tempo de Ele desfrutar. E é isso, irmão, nós temos que vale a pena. Vale a pena a gente seguir até o final. Amém? Vamos orar.